Passará por aqui um professor, dos que passarão, o professor Cleison. Ele vai trabalhar com vocês um painel sobre as aquisições e contratações para a frota. O professor João Henrique vai falar da administração e da gestão de frotas. E o professor João Henrique também vai trabalhar patrimônio. Regras de registro, essa coisa toda, e em especial agora, no final deste ano, que para a contabilidade chama exercício. Do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, o ano contábil é um exercício financeiro. O ano civil é 1º de janeiro a 31 de dezembro. Na contabilidade é um exercício financeiro, na contabilidade pública. Esse exercício financeiro está encerrando do dia 31. E a contabilidade tem algumas atribuições, mas a tributação também tem, as licitações também tem, o RH também tem, uma série de providências. Aliás, o RH tem tanta dúvida de final de ano que são das mais simples às mais cabeludas. Por exemplo, a mais simples é o quê? Ontem eu recebi uma ligação e o presidente da Câmara dizia: doutor, eu preciso de exonerar o pessoal comissionado, porque está terminando o meu mandato, não só o exercício. E terminando o meu mandato, eu preciso de exonerar comissionado? O que vocês acham? O final do mandato do prefeito ou do presidente da Câmara tem que exonerar os comissionados? Acontece isso, às vezes, de exonerar? O prefeito encerrou o mandato, exonera os comissionados? Prefeito, sim. Câmara, nem sempre. Mas e se o cara que vai ganhar, ele não é mais candidato, ou não pode ter reeleição, e quem já está configurado lá seja, por exemplo, adversário dele? Ele quer tirar? Ou seja, companheiro dele. Ele pode ficar com esses mesmos servidores lá? Pois é, me perguntou isso. Eu acho isso tão banal. O jurídico local devia já ter respondido para ele isso. Não tem obrigatoriedade de demissão, de exoneração, no caso dos comissionados. O que tem é um praxe. É praxe, faz-se. Mas por que o cara faz? Para quem está assumindo lá o presidente, fica livre para escolher quem queira. Tem 5 comissionados, talvez o novo não queira. Aí não entra em constrangimento. Isso aqui, então, é uma praxe. Mas tem coisas mais pesadas e que me consultaram recentemente. Foi a Câmara de Guaíra, me consultou, e eu disse, poxa, pouca gente consulta isso. Isso é um tema de alta indagação. Pouca gente consulta, mas em breve os presidentes de Câmara serão responsabilizados por esse problema no RH. Gastos com pessoal nos últimos 120 dias, 180 dias do mandato dele. Uma Câmara Municipal está exercendo um mandato de 2 anos. Não é o mandato de vereador, é o mandato do gestor. E a lei de responsabilidade fiscal diz que no último ano do mandato, nos últimos 180 dias, não pode aumentar o gasto com pessoal. Poucos sabem disso. Pois bem, esse é um setor que exige também no final do exercício certos cuidados. As licitações e contratos também. Porque nós temos vários contratos que se pergunta, eu posso prolongar para o ano que vem? Eu posso ou tenho que rescindir? Alguns contratos que foram feitos para atravessar para o ano seguinte, obviamente que teria que ter sido avaliado lá quando assinou. Se eu poderia fazer um contrato valendo para este ano e para o ano que vem, ou para o outro exercício também. Não se perguntou, mas nem todos eles eu posso atravessar. Acontece que eu vou ter que conversar com a contabilidade para saber a questão da previsão orçamentária, uma série de coisas. Então, os setores vão se comunicar. Na gestão do patrimônio, nós temos também que comunicar alguns setores a mais do que exatamente só quem cuida desse assunto patrimônio. Tem que haver uma correlação. O patrimônio vai conversar com contabilidade, mas vai conversar também com a aquisição lá, com o setor de licitações e contratos, vai conversar com almoxarifado, vai conversar com compras, vai conversar com vários setores. Primeira recomendação que eu daria a vocês, nós vamos escrever algumas coisas nessa tarde, aí nessa cadernetinha sua, se você puder, por gentileza, anotar. Vamos começar com a primeira abordagem aí. Eu vou fazer umas 2 anotações e nós comentamos sobre.
Falaremos hoje especificamente sobre os cuidados com o estoque, mas partindo das aquisições. Olha lá na tela. Referentemente às aquisições, ao recebimento do bem, ao armazenamento e à distribuição. Parece que é botar o carro na frente dos bois, falar disso ao invés de falar do registro, do levantamento, essa coisa toda. Mas é bom vocês terem a noção disso aqui para partirem para o outro assunto. Imagino que tem alguém aqui que ficou incumbido apenas de fazer o inventário. Aí diga assim, mas o que eu tenho a ver com? Eu não vou guardar, eu não sou chefe de almoxarifado, eu não compro, não faço parte das licitações nem das compras, por que eu tenho que... É que na área pública, gente, nós precisamos muito de entender o todo. Em determinado momento não adianta entender só aquilo ali. Um profissional da saúde, por exemplo, quando vai verificar você, ele verifica e ele tem duas análises, o diagnóstico e o prognóstico. Alguém sabe a diferença? Qual que é o diagnóstico e qual que é o prognóstico? O que eu tenho, doutor? Bom, vamos fazer exames e consultas. E hoje, mais do que nunca, faz exame, né? Exame para todo lado. Muito exame. Alguém aqui já fez exame do sono? Polissonografia? Você fica 12 horas com mais ou menos 30 fios colados em você. E você dorme. No meu caso foi muito difícil dormir, com aquilo tudo num laboratório. Mas quando sai o resultado, você diz, não é possível, eu não tenho isso. Eu tenho um sono gostoso. Modéstia à parte, não tenho problema, graças a Deus, com insônia. Aí fui no oftalmologista, no otorrino. Garganta irritada o tempo todo. Eu falo, estou em ar-condicionado, eu tenho rinite e tal. E venho lutando. Aí agora um especialista disse, espera um pouco. Para tudo. Aí, quantos anos estava? Eu vi o meu histórico lá. 30 anos com essa luta. Espera aí, vou te dar um exame aqui. Do sono. Espera aí, doutor, meu problema é na garganta. Do sono. Vamos testar. Eu fiz. Então ele me deu não me deu ainda, eu vou lá e vai me dar o diagnóstico. O que eu tenho? Mas eu sou curioso, já li o resultado do exame. Vocês fazem isso? Eu corro para ler o resultado. E eu já aprendi a ler. Esses resultados de laboratoriais, eu sei tudo. Né? Curva glicêmica, vai indo essas coisas. Aqui faz muito exame. Eu, graças a Deus, cuido bem. Mas li o resultado. Cara, eu tive 40 e poucas paradas respiratórias em 4 horas. Nunca vi isso. Minha esposa, de 37 anos, dormindo comigo, nunca falou disso. Ela fala, às vezes você engasga à noite. 40 e poucas paradas respiratórias. Sabe quanto tempo? De 35 segundos a 58 segundos. Você já fez teste de parar de respirar? Criança faz, né? Enfia a cabeça na bacia, faz até campeonato. Na piscina, né? Qual é a média de uma pessoa ficar sem respirar? Quem é bem treinado, amador, mas bem treinado, passou de 1 minuto já é joia. Aí o sono leve, como é que chama? Não sei o que lá, sono, não é semissono, uma coisa assim. Eu tive 35 acordadelas naquele período. E eu não vi nenhuma delas. Diz que eu acordei 35 vezes naquele período. Então estou indo lá agora para ver o diagnóstico. Ele provavelmente vai dizer, opa, vamos consertar aqui, consertar ali. Então é aquilo que eu não sabia, o cara me disse, vai me dizer, faça isso. Mas e o prognóstico? É ele me dizer, ó, se fizer isso aqui vai resolver. Ou você nunca mais vai resolver. Porque eu tenho amigos que dormem com aparelho. Já viram falar disso? Pessoa normal, mas dorme com aparelho. Pendurado do lado, outros um negócio aqui no nariz, outro na boca. Ele até já me adiantou que talvez eu tenha que colocar alguma coisa noturna. Isso é prognóstico. E ele vai dizer, olha, tanto tempo.
Então aqui, quando a gente se envolve nesses assuntos, é importante nós conhecermos o todo. Do contrário, a gente fica com aquela ideia só de que o meu problema é tal problema. Isso aqui está dando certo ou errado por causa disso. Eu preciso conhecer os outros setores e as outras aplicações ou implicações que advenham sobre o assunto. Vamos lá. Olha só essa questão aqui. Cuidados nas aquisições. Gostaria que vocês anotassem aí, então. Nas aquisições de bens públicos, nas aquisições de bens públicos, vírgula, é onde começa todo o histórico daquele bem. Ponto. Orientamos a que a cada aquisição seja precedida da respectiva avaliação da necessidade real e do objeto que se espera. Abre parênteses, planejamento. Fecha parênteses. Número 2. A regra básica para as aquisições exige no início de cada processo aquisitivo a existência de uma justificativa e caracterização do objeto a fim de evitar possíveis falhas na busca pela resolutividade. Ponto. Vamos comentar até aí e daí nós seguiremos na sequência. É claro que você provavelmente vai dizer, olha, é muito fácil falar de planejamento prévio para quem não está lá vivendo a vida que eu vivo lá dentro daquela prefeitura, dentro daquela Câmara, que tudo é atropelado. Não precisa se sentir orgulhoso
e nem exclusivo disso não, porque isso, lamentavelmente, faz parte da maioria dos órgãos públicos, e não só das pequenas cidades. Ocorre que é daí que vem, ou que advém, as grandes falhas. Dos itens que vocês vão armazenar depois, ou dos itens que vocês vão perceber que não teve saída, não teve utilidade, ou dos itens que vão faltar, depende desse planejamento inicial.